Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero usar esse tempo, senhor presidente, para fazer aqui uma prestação de contas ao meu eleitor do que foi esse ano aqui na Câmara dos Deputados. Penso que esse deve ser um dever de todo parlamentar, prestar contas em quem depositou nele um voto. Posso dizer com muito orgulho, senhor presidente, que cumpri todos os meus compromissos de campanha sem exceção. Todas aquelas propostas que constavam no meu panfleto de campanha como propostas, no meu mandato viraram projetos de lei. Todas aquelas medidas que eu disse que iria adotar no meu gabinete, e que muita gente inclusive dizia que era impossível, que a pessoa quando chega lá muda, etc., adotei uma por uma na prática no meu gabinete. Abri mão dos salários extras que os deputados recebem, reduzi a minha verba de gabinete, reduzi a cota de atividade parlamentar de R$ 23 mil por mês para apenas R$ 4.600, reduzindo em 80% o valor dessa cota. Reduzi o número de assessores no meu gabinete de 25 para apenas 9. Todas essas medidas vão gerar uma economia direta aos cofres públicos ao longo dos 4 anos de R$ 2.380.000. Além disso, senhor presidente, tive 100% de presença nessa casa, 100% de presença no plenário e também nas comissões. Dos 513, apenas 13 deputados tiveram 100% de presença ao longo de todo o ano, sem uma falta sequer. Tenho orgulho de ter sido um desses. Fui também membro titular da Comissão de Defesa do Consumidor e da Comissão de Reforma Política, da Comissão Especial de Reforma Política, onde protocolei 7 propostas para mudar o nosso sistema político. Um sistema que distancia cada vez mais representantes de representados. Fiz nessa tribuna, senhor presidente, durante todo o ano, 71 discursos. Protocolei 6 requerimentos de informação. Apresentei 16 emendas a projetos tramitando nas comissões dessa casa. Apresentei 17 projetos de lei. 17 projetos. Apresentei 17 projetos, sendo 12 projetos de lei, 1 projeto de lei complementar, 2 projetos de decreto legislativo e 2 projetos de resolução. Portanto, apresentei 17 projetos ao longo deste ano. Entre eles, senhor presidente, destaco o projeto que retira os impostos dos remédios. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio é composto apenas de impostos. Isso é um absurdo. Em países como Inglaterra, como Canadá, como Colômbia, não se paga imposto sobre remédio. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio é imposto. Fiz um requerimento de informações ao Ministério da Fazenda quanto custava para retirar os impostos dos remédios. Resposta, 3 bilhões por ano, 3 bi. Ora, 3 bi no orçamento de 2.073 bi é 0,11% desse orçamento. Portanto, 0,1% desse orçamento, ou seja, um impacto irrisório no orçamento e um benefício enorme na vida de milhares de pessoas desse país que muitas vezes não conseguem comprar os medicamentos que precisam. Apresentei esse projeto e gostaria muito que esse projeto fosse aprovado ao final do meu mandato, senhor presidente. Existem famílias que gastam mais de R$ 2.000 por mês com medicamento de uso contínuo nesse país. Destaco também o projeto que pune as empresas aéreas por atrasos nos voos, que faz com que as empresas tenham que pagar, independente do passageiro entrar ou não na justiça, que a empresa tenha que indenizar os passageiros. Atrasos superiores a 4 horas, uma indenização de 20% do preço da passagem. Atrasos superiores a 8 horas, 50% do preço da passagem. Atrasos superiores a 12 horas, o passageiro voará gratuitamente e terá que ser indenizado em 100% do preço da passagem.
excetuando aí apenas atrasos decorrentes de questões meteorológicas quando há fechamentos de aeroportos. Apresentei também um projeto que exige que o governo tenha que colocar todos os seus gastos discriminados por valor unitário na internet. Hoje, no portal da transparência, tem quanto o governo gasta com remédios, mas não tem quanto o governo está gastando com cada remédio. Tem quanto o governo está gastando com material de limpeza, mas não tem quanto o governo está gastando com cada detergente, com cada sabonete. É um direito do contribuinte desse país saber como é gasto cada centavo do seu dinheiro. Pelo menos deveria ser um direito. Apresentei esse projeto. Apresentei também o projeto que exige que todos os cargos em comissão das agências reguladoras tenham que ser ocupados por servidores concursados de carreira das próprias agências. As agências têm que cumprir um papel para a sociedade. Elas têm que representar ali o interesse da sociedade. Não pode os cargos de direção das agências serem uma indicação partidária. O critério ser a carteira de filiação a um partido político. Tinha que ser a qualificação técnica do indicado. Isso é importante. As agências precisam de autonomia e de profissionalização para cumprir o papel que a sociedade precisa e espera delas. Apresentei outros projetos também. Tive aqui o embate, senhor presidente, na questão das fusões. Eu, como membro titular da Comissão de Defesa do Consumidor, e junto com outros parlamentares dessa casa, fizemos frente à fusão do Carrefour com Pão de Açúcar, onde o BNDES ia investir 4 bilhões de reais nessa fusão. Conseguimos fazer frente aqui nessa tribuna, com discurso aqui, com frente na Comissão de Defesa do Consumidor, e conseguimos que o governo voltasse atrás e não colocasse 4 bi de dinheiro público nessa fusão, que só ia concentrar ainda mais o mercado e elevar o preço para o consumidor final dos produtos que ele compra. Votei aqui sempre com a minha consciência, senhor presidente, votando às vezes inclusive contrário à orientação do meu partido, mas em respeito aos meus eleitores. Não analisei aqui quem é o autor do projeto ou se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo. Analisei aqui se aquilo vai beneficiar. Analisei aqui se aquele determinado projeto vai beneficiar ou não a sociedade. Cumpri com a minha responsabilidade aqui. Votei favorável à convocação do então ministro Palocci. Votei contrário ao Código Florestal e contra a anistia para quem desmatou, por considerar que isso seria um prêmio à ilegalidade, a quem agiu na ilegalidade. Votei contrário ao MP 527, que flexibilizava a lei de licitações para a Copa, por considerar que a lei de licitações devia ser a mais rígida e não flexibilizada. Critiquei aqui dessa tribuna o preço dos estádios para a Copa, que no início diziam que não ia ter dinheiro público. Agora cada estádio vale praticamente 10 hospitais públicos novos equipados. Falei aqui que isso, na minha concepção, é uma corrupção de prioridades, mesmo sabendo que posso ser criticado por estar criticando algo que as pessoas querem tanto, que é a Copa. Sou favorável à Copa, mas, na minha opinião, o dinheiro deveria estar na educação e na saúde pública. Tem que ter prioridade no gasto desse dinheiro, que é o dinheiro do contribuinte. Votei ontem contrário ao projeto de resolução que criou 66 cargos comissionados novos nessa casa, por considerar que essa casa deveria fazer justamente o oposto e reduzir o número de cargos em comissão. Votei contra a recriação da CPMF. Senhor presidente, eu assinei também aqui a CPI da corrupção e outros pedidos de comissão parlamentar de inquérito, por considerar que o poder legislativo moderno deve ter cada vez mais um caráter de fiscalização do gasto do dinheiro público. Na minha concepção, o poder legislativo moderno é cada vez menos legislador e cada vez mais fiscalizador. Até porque vai chegar um momento que já vai ter lei demais. Não vai precisar criar novas leis. Vai precisar que as que existem sejam cumpridas. Agora, o poder legislativo não pode se abster do papel de fiscalizar o gasto do dinheiro público. Assinei aqui CPI do programa Segundo Tempo. Assinei agora a CPI da privataria.
Assinei CPIs e investigações que envolviam o meu próprio partido, por respeito e compromisso com o meu eleitor. Queria fazer essa prestação de contas aqui, senhor presidente, que eu penso que é meu dever com o eleitor do Distrito Federal, com as 266.465 pessoas que votaram em mim. E posso dizer com orgulho que fiz tudo o que podia durante todo esse ano para honrar cada um desses votos aqui nessa casa. Posso dizer isso em alto e bom som. Cumpri todos os meus compromissos de campanha, tudo aquilo que disse aos meus eleitores durante a campanha que iria fazer. Muito obrigado, senhor presidente.